Boa noite. Reveja no Jornal da Câmara de hoje como foi o último grande expediente do vereador Renato Tchequer em 2021. O parlamentar iniciou seu discurso destacando as obras de melhorias do Pórtico da Roselândia, que era um desejo antigo da comunidade. Porém, fez duras críticas ao executivo em relação ao abandono em que se encontram alguns cemitérios e capelas mortuárias do município. Conheça a importância da atividade física para pacientes em tratamento contra o câncer. Para uma pessoa que passou por um tratamento, passou por todo aquele drama, né? Fiz até algumas cirurgias, quimioterapia, radioterapia, internação, ela entender que se ela se exercitar com regularidade, ela tem 50% a menos de chance dessa doença voltar. O Jornal da Câmara já está no ar. O Jornal da Câmara desta noite inicia reapresentando o último grande expediente realizado pelo vereador Renato Tchequer no ano passado. Reveja a reportagem produzida no dia 8 de novembro. O parlamentar iniciou seu discurso destacando as obras de melhorias do Pórtico da Roselândia, que era um desejo antigo da comunidade. Porém, fez duras críticas ao executivo em relação ao abandono em que se encontram alguns cemitérios e capelas mortuárias do município. O pórtico ali da Roselândia, que o pessoal passa ali, tem uma visibilidade muito boa, estava desdeixado pelo poder público há muitos anos, né? Estava até oferecendo risco para aquela comunidade que ali passa direto ali, né? E foi feita indicação, então, de vários vereadores, mas nesse nosso mandato que teve 2 vereadores que fizeram a indicação, e eu fiquei mais feliz ainda porque o prefeito atual, o prefeito Pedro Almeida, olhou com bons olhos e realmente fez a melhoria daquele pórtico ali, que fica bom para toda a comunidade passo-fundense e principalmente para aqueles que ocupam aquele trajeto ali, já que vai para o grande complexo do Parque da Roselândia. Então, eu acho que tem que dar os parabéns para os vereadores, meus colegas aqui que fizeram a indicação, e eu valorizo também o prefeito Pedro Almeida por ter atendido o pedido o mais rápido possível. O descaso com o nosso cemitério é um absurdo. Vândalos invadem o nosso cemitério, depredam o patrimônio das famílias que estão ali, que muitos cultivam os seus túmulos, colocam algumas letreiros, né, com valores, né, capricham, né, preservam os seus entes queridos, e os cemitérios totalmente atirados pelo poder público. Não tem nem sequer um muro. Fiz aqui uma indicação para que seja feito muro aos arredores do cemitério e que esteja vigilante, pelo menos pelo período da noite, para evitar esses bagaceiras vândalos que vão lá danificar, né, os túmulos dos entes queridos que ali estão, dos seus familiares, que pagam imposto para a nossa cidade toda aí, e que o poder público deixa passar por despercebido. Também fiz indicação das capelas mortuárias, teve algumas que teve umas melhorias, que eu aqui parabenizo o executivo por esse capricho. Não é mais do que a obrigação, né? O familiar vai ali, vai velar o seu ente querido e muitas vezes chove dentro, ou é aquele calor. Então fiz mais uma indicação agora para colocarem ar-condicionado dentro de cada capela onde ali está sendo velado os seus familiares. Tchequinho também aproveitou o espaço para falar sobre a CPI da Covid, que considera ser um atraso para o país e o desperdício de dinheiro público em algumas obras. Nosso Brasil é o país da vergonha, é o país da mentira, é um país que não respeitam uma pessoa que foi eleita democraticamente, séria e honesta, com Deus no coração, que nem o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Teria que ter o poder máximo para comandar o nosso Brasil, que foi para ele que o povo votou. O povo não votou para Renan Calheiros, que não tem moral para nada, para Omar Aziz, que não tem moral para nada, para inventarem uma CPI da vergonha, que só passaram vergonha. Era a CPI para investigar o coronavírus. E eles levaram empresários sérios e honestos, que nem o Luciano Hang da Van, que não tem nada a ver, foram lá entrevistar o Luciano Hang sobre a mãezinha dele, que morreu, uma senhorinha, morreu pela idade. Então, por isso que eu digo, esse Brasil realmente, infelizmente, por
políticos ladrões, vagabundos, o Brasil não se leva a sério. Muitos deixam de acreditar numa pessoa séria, honesta, patriota, família, com Deus no coração, para se iludir com boas falas de ladrões, com 30, 40 processos de ladrão. Aí não dá, né? Nós temos uma passarela aqui no bairro São José, para seres humanos, que foi gastado milhões naquela passarela. 7, 8 anos depois eu fui ali, me lembrei, fui ali, fiz um vídeo. Eu acho que eu inaugurei a passarela hoje, que fiquei ali quase 1 hora, não passou ninguém ali. Eu acho que eu fui o que inaugurei a passarela. Por quê? Gastar dinheiro público numa passarela sem estudo. E uma passarela boa. Não estou falando aqui da passarela, só que no lugar errado. Eu acho que esses engenheiros que aqui instalaram essa passarela, nem sei qual, o deputado da vergonha, que fez o pedido dessa passarela aí, colocaram a passarela, eu acho que eles pensavam que a cidade de Passo Fundo tinha 5 milhões de habitantes, só pode passar isso. Ou será que trouxeram uma passarela milionária, aquela passarela ali? Será que para desviar dinheiro público? O vereador finalizou sua explanação destacando as emendas parlamentares que destinou às unidades básicas de saúde e também para as obras e melhorias em bairro da cidade, conforme explica. Eu destinei 212 mil reais, que é o que todos os anos o vereador pode destinar para fazer 212 para a saúde e 212 para obras, para muros públicos, por exemplo, muros em cemitérios, para benfeitoria de asfalto, isso e aquilo, né? Então, os meus 212 em relação à saúde, eu passei para a unidade básica de saúde do bairro Rice, uma outra parte também para o Santo Antônio da Pedreira e a outra parte para o Vila Nova, para o bairro da Vila Nova, que é do grande bairro São Cristóvão. Então deu 70 e poucos mil para cada unidade de saúde nesses locais. E os 212 mil reais eu destinei para fazer uma obra que a Prefeitura de Passo Fundo está devendo para o empresário Pedro Rodrigues, que doou uma área de aproximadamente 2.350 metros quadrados para que fosse reaberta uma rua lá na Santa Maria 2. Aquela rua que sai na Camilo Ribeiro, na Rice, que é um transtorno para aqueles moradores lá que tem que fazer, muitas vezes, quando que hoje não tem asfalto, chove, fica quase que intransitável, tem que fazer a volta pela perimetral ou virem aqui pelo ginásio do Guri, na São Luís, dando um grande transtorno para aquela comunidade, para quem vai até o bairro São Cristóvão, levar seus filhos nas escolas, daquela região ali, tem que fazer todo esse retorno quando aquelas estradas tão ruins. E faz mais de 5 anos, que a Prefeitura deu o cambão. Foi aprovado nesta casa o projeto de lei para aquela doação. Com muito bom coração, o empresário Pedro Rodrigues doou. Por quê? Porque aquilo ali favorecia toda uma comunidade que precisa daquela rua. Aquilo ali favorecia o executivo, porque ele doou a área, o executivo ficou numa boa. Só que quem se lascou de verdade foi o empresário, que faz 6 anos que fez essa doação e faz 6 anos que está esperando o asfalto lá. Os terrenos, os lotes deles totalmente desvalorizados, porque a Prefeitura não cumpriu com o que se comprometeu com o empresário. Hoje serve lá para o pessoal largarem lixo naquela região. Então, assim, eu acho que tem que ser justo. Se o empresário doou 2.300 metros quadrados, não é pouco, né? Isso aí você vai contar em terreno, é muito dinheiro. Claro que o empresário ficaria contente se o que foi o que está no contrato fosse cumprido. Fazer a infraestrutura, a iluminação, o asfalto, a tubulação, conforme está tudo no contrato aprovado por esta casa aqui. E não só eu, essa casa aqui tem que se doer pelo cambão que a Prefeitura deu nesse empresário. Isso aí é quase que irrecuperável. Todo o tempo que está lá e todo o tempo que o empresário perdeu de negociar os lotes pelo valor justo que devidamente merecia, porque ele fez uma ação muito boa para aquele bairro, para a cidade toda, na verdade. E depois do intervalo, você vai conhecer a importância da atividade física para pacientes em tratamento contra o câncer. Fique conosco!
Entendendo o Legislativo, você sabe quando ocorrem as modificações do Regimento Interno? O Regimento Interno somente pode ser modificado através de um projeto de resolução de iniciativa de uma comissão especial criada para esse fim, da mesa diretora, de comissão permanente ou de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Após o recebimento do projeto de resolução, deve ser constituída uma comissão especial composta por 5 vereadores titulares, indicados pelos líderes das bancadas partidárias, e por 5 suplentes, cada um indicado pelo respectivo titular. O projeto permanece na pauta durante 2 reuniões plenárias ordinárias consecutivas para a discussão prévia e para a apresentação de emendas, para posteriormente ser encaminhado à comissão especial. No prazo de 30 dias úteis contados a partir da instalação da comissão especial, o projeto de resolução com ou sem parecer deve ser incluído na ordem do dia para a votação. Para ser aprovada, a matéria deve obter a maioria absoluta dos votos favoráveis dos membros da Câmara. O Jornal da Câmara está de volta para repercutir a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia Quanto Antes Melhor. Em uma live, 2 atletas reconhecidas mundialmente, uma médica e um professor falaram como os exercícios físicos impactam de forma positiva na vida das pessoas, em especial para quem teve câncer. Nós somos a Sociedade de Mastologistas, nós trabalhamos pelos nossos especialistas para garantir qualidade de atendimento e qualidade na especialidade, como a Fábio faz pelo pessoal da especialidade do esporte dela, a Fábio Beltrame faz pelo remo e o Paulo aqui faz pelo pessoal da educação física. E o objetivo dessa nossa live, nós da Sociedade Brasileira de Mastologia, criamos uma campanha que se chama Quanto Antes Melhor. O objetivo da campanha é conscientizar as mulheres que esse quanto antes é muito importante mesmo. Quanto antes elas tiverem consciência de que elas são responsáveis pela saúde delas, quanto antes elas buscarem qualidade de vida para terem saúde, quanto antes elas procurarem um médico para poder fazer seus exames preventivos e, no caso de câncer de mama, quanto antes, mais cedo, o tratamento que garante maiores chances de cura. A gente oferece atividade física gratuita para a população da cidade e da região. Então, quem quiser fazer atividade física e se encontra por esses lados aqui, por os lados de Passo Fundo, pode fazer atividade física de maneira gratuita. E desde que comecei a fazer esse trabalho, realmente tenho me dedicado mais a divulgar essa ideia, que infelizmente é muito pouco divulgada. Eu tenho contato com diversos médicos, por exemplo, médicos oncologistas. Eu não fazia a mínima ideia que a atividade física podia fazer isso. A gente é acostumado, a gente sempre indica atividade física para os pacientes, principalmente em tratamento e pós-tratamento, né? Mas a gente não conhece muita gente que faz esse trabalho como se faz de divulgação mesmo. Porque é uma coisa que, assim, eu fico até meio pasmo e sou um pouco suspeito em falar, né? Porque a quantidade de benefícios que a atividade física faz para essa população em tratamento e pós-tratamento contra o câncer é uma coisa inacreditável, assim, e é inacreditável que seja ignorada. Então, esse é o meu propósito nos últimos anos aí, é tentar fazer com que mais pessoas divulguem, que mais pessoas saibam e que mais pessoas, mais profissionais de educação física também, passem a trabalhar com esses pacientes oncológicos. Estou para te dizer que é um baita desafio como especialista lidar com esse grupo que está sequelado de efeito colateral, sequelado de um membro disfuncional, muitas vezes pelas nossas cirurgias, e seria fantástico se disseminasse essa cultura de tratar os nossos pacientes que têm alguma limitação, que não é uma deficiência física propriamente dita, mas limitação por efeito colateral, e pela cirurgia seria muito legal. Para ser considerado atividade física, tem que haver quebra de homeostase no organismo. Ou seja, o teu organismo ele tem que passar por um esforço maior do que ele passa normalmente. Por exemplo, que a frequência cardíaca, que é um dos principais parâmetros, né? Então, se você mantém a tua frequência cardíaca sempre no mesmo patamar, não eleva ela ao patamar mais alto, você não provoca adaptações no organismo. E o que provoca as adaptações, a melhor do sistema imunológico, a melhor do sistema cardiorrespiratório, a força muscular, ou seja, o condicionamento físico, é justamente essa quebra de homeostase que é feita com a atividade física. A atividade física faz o quê?
ela exige mais do que o seu corpo é exigido normalmente nas atividades diárias, que é o lavar-louça, que é correr atrás das crianças, etc. e tal. Quando for realizar atividade física, procura deixar em número 5, que é uma atividade moderada. Ou seja, você vai se sentir um pouco cansado, um pouco exausto, mas sem exagero. Você não vai se sentir mal. E outra coisa que é muito importante é que você comece, você paciente, né, principalmente paciente, você comece, se você é sedentário até então, você comece com uma intensidade o mais leve possível, né? Porque você pode estar com alguma neuropatia, por exemplo, não sabe, pode caminhar, pode tropicar, pode ter uma queda, pode acabar provocando um traumatismo, um trauma mais sério. Então, as suas caminhadas, vamos supor, caminhadas iniciais, procure ir acompanhado de alguém. E faça um controle da frequência cardíaca. Veja aí se ela não está acima de 100, se ela não está mais que 120, 130. Quando a gente está falando de saúde, de bem-estar, né, de cuidar de si, primeira coisa, a gente está cuidando da gente, né? A gente está fazendo algo por nós, pela nossa saúde. Eu tenho uma filhinha, que inclusive botei no silencioso por conta disso aqui, estava se manifestando, de 2 aninhos. Eu quero viver com saúde e fazer com que ela enxergue também como um exemplo, né? Eu mantenho a minha rotina de atividades físicas por diversos motivos. Um deles é esse, que eu já mencionei inicialmente. Por a sensação de prazer, né? Paulo pode dizer melhor ainda, né? A sensação de prazer pós-atividade física é maravilhosa. Iniciar talvez não seja tão prazeroso assim, né? Mas a sensação de bem-estar depois. Quando a gente pensa na questão da saúde mental, eu vou correr, às vezes eu hoje não faço mais o uso diário de fones de ouvido, porque é perigoso, às vezes eu faço distâncias mais longas, eu quero prestar atenção em tudo. Então eu contemplo a paisagem, estou pensando diversas coisas ali, imaginando como é que vai ser o meu dia. Quando você une todas essas coisas, eu penso que isso passa a ser uma motivação. Assim, eu tenho metas também, né? Hoje eu não tenho essa preocupação mais com aquele peso, né? Só a questão do peso do corpo. Isso talvez seja a última questão para mim. A sensação de prazer e de bem-estar é que talvez seja... E quando eu vou nos dias... Eu confesso a você, viu, doutora? Quando eu vou nos dias que estão mais frios ou nublados e chuvosos aqui, quando eu volto é uma comemoração em dobro. E eu acho que assim, a gente tem tempo para o trabalho, tem tempo para os filhos, mas tem que ter um tempo para si mesmo. O tempo que você tira para fazer uma atividade física é o momento seu, para a sua saúde, para você depois desfrutar mais tempo com os seus filhos, com mais saúde. E a questão do exemplo também é sensacional. Eu vejo isso através dos meus filhos. Eu tenho também uma filha de 12 e um menino de 3. Então, eu quero passar isso para eles, quero que eles passem para os filhos deles. Então, tudo isso é uma questão de exemplo. E eles me veem como eu começo uma atividade física. Às vezes estou com preguiça, às vezes está frio, às vezes está chovendo. Mas sempre depois, quando eu saio sempre bem melhor. Eu acho que a motivação para eles para começar a fazer, através da difusão dos conhecimentos, dos benefícios, eu acho que é o ponto de partida assim, para eles começarem a fazer. Aí, quando eles começam a fazer, acontece um fato extraordinário. Pessoas que são sedentárias, nunca fizeram nada a vida inteira, aí elas começam a fazer, tem até um preconceito, né, com relação à academia, com relação a fazer musculação, com relação à esteira, qualquer coisa. Aí quando elas fazem o primeiro dia, já no primeiro dia, elas, meu Deus, isso está me fazendo um bem. No primeiro dia, quer dizer, foi mais os aspectos psicológicos que foram alterados nessa sessão de treinamento. E isso já é suficiente para motivar essas pessoas a elas continuarem a fazer atividade física. Então, o primeiro é elas entenderem que é importante. Por exemplo, elas entenderem que, por exemplo, a diminuição de recidiva do câncer de mama, que é um dos cânceres, felizmente, mais estudados, né, com relação aos benefícios de atividade física, os índices de recidiva, eles podem ser, de diminuição de recidiva, né, eles podem ser de até 50%. Então, pensa, para uma pessoa que passou por um tratamento, passou por todo aquele drama, né? Fez até algumas cirurgias, quimioterapia, radioterapia, internação, ela
ela entender que se ela se exercitar com regularidade, ela tem 50% a menos de chance dessa doença voltar. Assista a live completa no Câmara Mulher, que está disponível no canal da Câmara de Vereadores no YouTube. Uma ótima noite e um bom início de semana.